Oi, gente, Luísa de novo aqui para falar um pouquinho sobre o texto dentro do ensaio teatral, tá? Então, a gente já falou de rotina do ensaio, agora a gente vai falar do texto. Bem, aqui na nossa apostila, Mapas Mentais de Teatro, Mapa Mental do Teatro, que está disponível gratuitamente no site do Arena de Cristo, vou deixar o link aqui na postagem. A gente começa com seriam 9 passos. Eu estou simplificando, é uma maneira de facilitar o entendimento de vocês. Então, a primeira coisa que se faz é escolher um texto. Pronto, né? Se eu escolhi um texto, ele já está pronto. Ah, mas eu não quero. O nosso grupo, a gente quer dessa vez tentar escrever. Ótimo. Super apoio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem. Aí tem o passo 2, que é criar de forma individual ou coletiva. Se tem alguém no grupo que leva jeito de escrever, né, que conhece as técnicas teatrais, né, porque para escrever para teatro tem uma formatação padrão específica, né? Se essa pessoa conhece isso e ela tem essa habilidade de escrever texto, então ela pode, de repente, estar escrevendo um texto para o grupo. Bem, aí você vai ter que pensar o seguinte: se vocês estão planejando alguma coisa assim de montagem, vocês vão ter que dar um tempo para essa pessoa escrever esse texto, né? E dependendo do que vocês querem, se for uma sketch curta, se for né, uma peça maior, dependendo do que vocês quiserem, vai tomar mais tempo dessa pessoa. Então pode demorar um dia, uma semana, um mês ou mais. Então tem que calcular que somente a partir do texto na mão de vocês é que vai começar a contar de fato assim o tempo de ensaio. Então essa pessoa vai ter que ter um tempo para escrever. Outra coisa que vocês podem fazer, que eu acho muito, muito legal, é vocês fazerem um trabalho coletivo de criação do texto. Então vocês podem se reunir, né, nos ensaios, que não é um ensaio propriamente dito, porque na verdade ainda está criando o texto, e vocês definirem, por exemplo, o nosso passo 3. Escolher uma ideia ou um tema. Ah, eu quero falar sobre dízimo. Então, vamos ensinar a nossa igreja o que nós acreditamos sobre o dízimo. Exemplo. Então, vocês vão pegar e vão estudar sobre isso, né? Vão ver referências, vão ver assim a própria doutrina da igreja, o que a igreja acredita, e vocês vão escrever em cima disso. Outra coisa importante, nesse momento também, definir o público-alvo. Porque vocês podem escrever sobre dízimo, mas é uma peça para criança, então a linguagem vai ser outra, para que eles possam entender. Ah, é para jovem, outra linguagem. É para adultos e terceira idade, é outra linguagem. Ah, não, a gente vai fazer algo que consiga falar com toda a igreja de uma única vez. Então vai fazer uma coisa mais didática que tanto uma criança quanto um adulto, terceira idade, um jovem entenda. Beleza. Então define o público-alvo. Definir o público-alvo, isso eu tô falando antes de começar a escrever, tá? Vamos definir o gênero teatral, né? Porque como é que vocês vão escrever uma peça se vocês não sabem se a gente quer uma pegada mais para comédia, ou se a gente quer alguma coisa, vamos falar mais sério do dízimo, o dízimo é um tema sério, vamos abordar ele de uma maneira séria, ou não, vamos fazer de um jeito mais descontraído, vai ter alguns toques de humor, algumas cenas engraçadas, só para trazer uma leveza pro conteúdo. Então, beleza, então vocês definem. A gente vai ter uma pegada mais comédia, porque o que eu falo da comédia? A comédia é o seguinte: a partir do momento que você apresenta para o público uma cena, né, vamos supor, o início da peça, você apresenta uma cena com uma pegada de comédia, automaticamente na cabecinha das pessoas, aquela peça é comédia. Então eles vão rir. Então, se você quiser depois trazer um tom mais sério numa cena, você vai precisar construir isso, né? Desconstruir a cena anterior, que é engraçada, para trazer aquele tema mais sério na cena seguinte, entende? Senão o público vai sempre achar engraçado, porque ele já riu, eles vão achar, não, essa peça é pra rir, então vamos rir. Tá? Então, cuidado com esse tom da comédia que você dá, porque você deu o tom da comédia, é esse o tom que o público vai achar que é até o final, tá? É, Depois disso, você vai definir a época, o local e aí entra os personagens. Então, isso tudo com a construção coletiva é muito legal. Então, você vai ver, não, gente, essa peça vai se passar nos dias de hoje, o local, vamos fazer na nossa igreja, e personagens. Ah, vamos se inspirar em pessoas da nossa igreja. Tem a Dona Maria, que ela tem aquele jeito dela, né, de crente, né, sincera, fervorosa e tal. E vamos criar um personagem em cima dela. Tem aquele fulaninho que é engraçado, então vamos fazer um personagem que tenha características dele. Por quê? Porque quando você constrói algo para sua igreja, que tem uma temática, né, bíblica, que de repente é para doutrina, é para reflexão, é para ensinamento, e você cria personagens que são semelhantes àqueles que você vê no cotidiano dentro da sua igreja, pessoas que você conhece, quando essas pessoas assistirem, elas vão se identificar com eles. Então esse também é a nossa preocupação quando a gente cria um personagem. É você poder saber que a pessoa que vai assistir, ela vai se identificar com aquele personagem. Definir os personagens vai começar a determinar o quê? O conflito. Gente, o conflito não é briga, confusão, nada disso. O conflito é o trecho, é a narrativa que movimenta a trama. O conflito ele vai estar sempre ligado aos personagens principais, envolvendo até os outros, provavelmente o antagonista. Se você for definir um protagonista, o antagonista vai ser aquele que vai lutar para que o protagonista não atinja os objetivos dele, tá? Então o antagonista, ele não necessariamente ele é mau, tá bom? Ele é só alguém que vai lutar contra. Eu posso criar um protagonista mau. Eu posso ter a minha figura central da minha peça pode ser um vilão. E então o antagonista dele vai ser o quê? Vai ser o herói, vai ser o mocinho, que vai impedir ele de atingir os objetivos dele, tá? Então você determina esse conflito. Então, sei lá, você é uma pessoa que
vamos imaginar se a pessoa ela fez um voto com Deus de dar o dízimo, mas ela é desempregada. Ela falou: não, Deus, eu tô fazendo um voto contigo, vou dar o dízimo de tudo que eu receber. Só que ela é desempregada, então ela assim, não tem expectativa de receber nada. E de repente ela arruma um emprego, super emprego, e aí ela fica num dilema: será que eu vou dar ou não? E aí você pode falar da mesquinharia, né, do apego ao dinheiro, enfim. Então o conflito é esse, tá dentro dela. O conflito dentro dela é: eu fiz um voto a Deus, mas agora eu não sei se eu quero cumprir. Então você pode mostrar durante a história assim, o que vai acontecer na vida dela, né? Tanto na vida dela com Deus, né? Por ela quebrar esse voto, quanto na vida financeira dela, o que pode vir a acontecer se ela continuar com esse pensamento. Aí você vai e constrói, de repente, um personagem que mostra, de repente, toda aquela mesquinharia, aquela coisa do homem de se apegar às pequenas coisas, né? E tal, numa reviravolta no final, que ela vai, de repente, né, se entregar a Deus, se arrepender, se redimir, enfim. Um exemplo, tá? Além disso, aí você escreve o texto. A história é essa daí, fechou, ela vai se arrepender no final e tal. Você vai criar uma sinopse pro texto. Uma sinopse é legal por quê? Porque ela resume toda a história, do início ao fim, e é uma maneira até dos outros atores poderem entender assim, o que tá acontecendo. E de repente, se você colocar, disponibilizar na internet, um outro grupo for fazer, eles vão entender como é que é aquela história e tal. E depois disso vai escrever o roteiro, né? Já teve as ideias todas, já teve tudo, né? Conversaram, desenvolveram tudo, agora vão botar no papel. Então, gente, basicamente os passos são esses, não é tão simples assim, né? Porque é um trabalho muito árduo de escrever para teatro, muito mais transpiração do que inspiração, mas não pode desistir. Eu acho que vale a pena começar a tentar com o seu grupo para que vocês, de repente, consigam descobrir dons dentro do seu ministério, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.